Vamos começar já falando sobre os bastidores de Brasília, né? E essa possibilidade de uma troca dos ministros, né? O ministro Onyx Lorenzoni tem férias marcadas até segunda-feira, mas estão dizendo que ele vai hoje para Brasília aí para conversar com o presidente da República, né, Cláudio Humberto? Exatamente. O fato é que o ministro Onyx Lorenzoni ele perdeu tantas atribuições na Casa Civil ao longo do tempo, né, ao longo desse primeiro ano de governo. Cada uma das missões que o presidente confiou a ele foram registrando fracassos constrangedores, inclusive para alguém como ele, tão experiente em política, né, com tantos mandatos de deputados federais, de deputado federal, ele até na articulação política ele fracassou. Mas restou para ele, até a pedido dele, a coordenação do programa, a chefia mesmo, né, do Programa de Parceria e Investimentos, PPI, que é uma das joias da coroa de Jair Bolsonaro, né? E mesmo na PPI ele também mandou mal, né, no sentido de que não imprimiu a esse programa a velocidade que se esperava dele, que o Brasil precisa, que precisa desse programa que envolve investimentos, sobretudo, né? Atração de investimentos, desestatização, uma série de iniciativas que são próprias do Ministério da Economia. Por isso que o ministro Paulo Guedes lutou tanto ao longo desse primeiro ano para levar debaixo do seu guarda-chuva esse programa, o PPI. E aí perdeu. O Lorenzoni, o Onyx Lorenzoni, acabou perdendo a PPI. Foi a sua última grande, a mais recente pelo menos, né, grande perda. Ele perdeu tanta influência que a Casa Civil já não dá nem para ser chamada de Casa Civil. No máximo, Pedro, casebre civil. Tá esvaziada a Casa Civil, né? Bom, o fato é que a gente precisa saber o que vai acontecer hoje com o ministro, né? Porque o presidente da República aproveitou essa situação, Thaís, a gente falava ontem aqui, você estava participando aí de um evento aqui em São Paulo com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, né? E a gente falava aqui, quando a notícia saiu, logo durante o Jornal Gente ontem, o presidente aproveitou essa situação do jatinho da FAB, do interino, para tirar o PPI da Casa Civil. Dá esse pulo do gato, né? E fazer mudanças lá na Casa Civil. O assessor de imprensa também foi trocado, né? O número 2 agora é o Antônio José Barreto de Araújo Júnior, até que alguma coisa seja definida. Então, ou seja, o presidente aproveitou essa situação para mexer na Casa Civil, né? Olha, acho que o Cláudio deu um bom apelido, que virou casebre civil. Em outros tempos, se a gente estivesse assistindo a uma crise com essa intensidade na Casa Civil, o dólar ia estar a R$5. E a gente saberia exatamente por quê. Quer dizer, a Casa Civil, no presidencialismo brasileiro, sempre foi é como se fosse ali o vice-presidente de verdade, é o segundo comando do país, sempre foi a Casa Civil, né, Cláudio? É a estrutura por trás do presidente, é a porta de entrada e a porta de saída do Palácio do Planalto, de todas as articulações. Praticamente o primeiro-ministro, né? Exato, é quase como um primeiro-ministro, exatamente. Todo mundo que quer chegar ao presidente precisa passar pela Casa Civil. O problema olha, o Onyx Lorenzoni, ele experimentou um período em que ele se fortaleceu politicamente, porque a gente chegou a falar aqui várias vezes que ele corria o risco de ser o primeiro ministro a rodar, e não aconteceu, inclusive por causa do PPI. E ele talvez não tenha sido inteligente o suficiente para perceber que o PPI era o ticket de permanência dele, mas ele sentou no programa e ele quis exercer um poder sobre o programa que inviabilizou tanto várias partes do trabalho do Tarcísio Gomes de Freitas, como do trabalho do Salim Matar e do Paulo Guedes. Então, em vez de viabilizar, ter a sua assinatura e continuar no comando do PPI, ele inviabilizou o programa de parcerias de investimento. Então, ele acabou jogando fora um poder que ele adquiriu ali, naquela reavaliação do que seria o papel da Casa Civil, perdeu articulação política, perdeu articulação institucional e ficou com o PPI. Mas nem isso foi suficiente. Ele também experimentou um fortalecimento quando ele ganhou o comando da agenda da reunião dos ministérios, né? Então, ele é que comandava qual seria a agenda, a ata, a condução dos trabalhos, e ele
imaginou que aquilo também fosse permanecer, mas a articulação com os outros ministros também não funcionou, também não foi boa. Então ele acaba tendo essa saída melancólica e com uma motivação ruim, que é exatamente o assessor dele sendo vamos dizer assim, o catalisador de toda a história, né? Um sujeito que se achou e quis andar de jatinho da FAB. Pois é, Thaís, você vê que o Onyx Lorenzoni perdeu a mão na Casa Civil, né? O cara, no meio dessa confusão, está de férias, né? No meio ainda o governo ali se consolidando e tal, ele sai de férias com a maior tranquilidade do mundo. Isso é coisa de quem não tem o que fazer mesmo, né? No governo. E o que é que aconteceu que levou o presidente ontem, ainda ao amanhecer, aliás, foi até uma decisão solitária do presidente, ele acorda com as galinhas, né? Ele acorda com o sol mesmo. E aí ele tem ali um momento, 2 horas, em que é ele e só ele mesmo. E foi durante esse período que ele acabou refletindo muito, porque ele descobriu a história do que o Pedro destacou aqui ontem, a história de que o sujeito foi demitido da Secretaria Executiva, onde ganhava 17.300, e foi nomeado assessor da Secretaria de Relações Externas ali da Casa Civil, ganhando a mesma coisa. Né? O presidente se sentiu super enganado mesmo. Né? Foi por isso que ele demitiu o Fernando Moura, que na véspera, quando ele destituiu esse Santini, ele nomeou ou designou o Fernando Moura para a Secretaria Executiva e, portanto, para a condição de chefe da Casa Civil interino. Foi esse Fernando Moura que, combinado com o Vicente Santini, fez a nomeação. Porque uma das prerrogativas da Casa Civil, você vê o poder que o ministro pode ter, se for alguém competente, uma das prerrogativas da Casa Civil é a de nomear pessoas. O presidente da República assina atos de nomeação apenas de ministros. Todas as demais nomeações no âmbito do Poder Executivo foram delegadas à Casa Civil. Portanto, o tal do Fernando Moura, foi dele o ato que nomeou o Santini para um cargo de assessor, ganhando a mesma coisa que ganhava como secretário executivo. E aí o presidente também, tomando conhecimento das suspeitas que geravam em torno da movimentação do Santini, sobretudo na agenda do PPI, isso tudo acabou levando ele àquela decisão que foi anunciada ontem, logo às 7h17, que é a hora que ele publicou o tweet, né, em que comunicava essa decisão. Mas assim, ontem o Onyx Lorenzoni afirmou lá na Rádio Gaúcha, numa entrevista que ele deu ontem pela manhã na Rádio Gaúcha, que ia continuar no governo. Eu tenho a impressão que ele próprio acabou se dando conta, né, de que a ficha caiu, né, de que, olha, os presidentes só têm dado sinais de que está na hora de sair. E o presidente, qual é a dificuldade do presidente? Eles são muito amigos, né? O Onyx Lorenzoni foi o primeiro deputado, o primeiro parlamentar do alto clero a apoiar a candidatura dele. O Onyx Lorenzoni eles têm afinidades políticas, ideológicas, etc. Ele é padrinho de casamento do Onyx Lorenzoni. Tudo isso dificulta muito a uma atitude assim, né, de demitir. E ele foi dando sinais, foi esvaziando lá, ver se o cara se dava conta de que talvez ele seja mais útil ao governo, exercendo o mandato de deputado federal na Câmara.